Notícia em Foco. Hoje nós vamos estar conversando aqui sobre esse tema, né? Dia D da educação, com duas convidadas de peso sobre a educação. São técnicas, são experientes, são focadas, né, na educação, são responsáveis pelos que falam, pelo que vê e têm visão ampliada. Então, seja bem-vinda aí a Gisele Adriano, ela que é coordenadora pedagógica do Núcleo Regional de Educação aqui do Paranavaí, né? E também a Gabriela Gomes Camargo, que também é técnica pedagógica ali do Núcleo Regional de Educação de Paranavaí, e também responde por outras demandas, né? E hoje nós vamos estar conversando porque ela também responde sobre o abandono escolar, a questão do SERP, rede de proteção. Então, vai ser muito legal esse nosso bate-papo. E eu quero que você, que é pai, professor, aluno, pode participar conosco. Mande a sua pergunta, seu questionamento no 997 41 9293, que é o nosso WhatsApp aqui do rádio. Se você manda, a gente coloca no ar. Já chegou algum por aí, Lucas? Ainda não chegou. Se chegar, a gente coloca no ar. Aí elas respondem que elas estão afiadas. Deixa, então, eu dar um bom dia ali para Gisele, que já vai se apresentando aí. Gisele, bom dia. Bom dia, Moacir. Bom dia, os ouvintes da Rádio 87. É com muito prazer que nós nos fazemos presente aqui, né? Espero que nossa conversa hoje a gente possa elucidar, esclarecer alguns aspectos para a comunidade terra-riquense, né, como um todo, tá bom? A gente se coloca à disposição, então, na manhã de hoje. Deixa eu falar aqui também, deixar a Gabriela já se apresentando aí, né? Pode dizer quem é você, da onde você fala. Bom dia, Moacir, bom dia a todos os ouvintes. É um prazer imenso, né, estarmos aqui para contribuir, né, com a ação desse nosso dia D, do Dia do Combate ao Abandono Escolar. Agradecemos a oportunidade, né, de estarmos aqui com você neste momento e com toda a população de Terra Rica. Sou técnica pedagógica do Núcleo Regional de Educação e estou à frente, né, da situação do abandono escolar, da frequência escolar também. Maravilha, maravilha. Olha, nós temos observado que, apesar da Constituição brasileira, dizer que educação é direito de todos, que é dever do Estado, da família, apesar de estar lá na Constituição, que ela vai ser promovida, incentivada aí com a colaboração da sociedade, com qual objetivo? Visando sempre o pleno desenvolvimento da pessoa, preparando ela para o exercício da cidadania, qualificando ela para o trabalho. Mas mesmo a Constituição falando tudo isso, né, a gente vê que o Estado tem ofertado escola, o Estado tem colocado os professores com capacidade, com curso, todos os professores de educação pública, né, praticamente todos aqui na nossa região. Eu acredito que na nossa região, lá no Nordeste do Brasil, tem alguma situação diferente, mas aqui na nossa região são todos, né, com faculdade, às vezes tem até doutorado, mestrado. Então, tem tudo, tem transporte escolar, tem material escolar na escola, tem livros, tem tudo. Aí eu quero perguntar para vocês, não sei qual que querem responder isso, mas o que leva alguns pais não matricular os seus filhos, mesmo com tudo isso na mão, de graça? Se você me permite, Moacir, eu gostaria de falar algo a respeito, sim. Você falou muito bem, né? Acho que, a princípio, a gente precisa entender que educação é direito. É uma pena que muitas vezes a gente tem que levar na prerrogativa do dever. Melhor seria se a gente entendesse realmente como direito e, a partir dessa garantia do direito, fizesse isso realmente valer no nosso país. Mas o que a gente tem? Ao mesmo tempo em que a gente tem, como você disse, a Constituição de 88, que pontuou como direito, a gente acaba tendo que ter também no Código Penal um artigo que fala do dever e da punição, no artigo 246, sobre a questão do abandono intelectual, que é justamente isso. O fato, de repente, do pai ou responsável não matricular ou não acompanhar o seu filho, né, ou o seu tutelado ali na questão da educação.
Agora, o que faz isso acontecer? A gente precisa também entender a questão da própria valorização da educação, o entendimento, a consciência de que a importância que a educação tem na vida do indivíduo, como você falou muito bem ali. A gente precisa entender que a educação ela contribui na formação e no desenvolvimento integral do sujeito. Nós somos seres biopsicossociais, ou seja, a gente tem uma formação biológica, psicológica e social. Então, o convívio na escola permite esse desenvolvimento mais amplo. Então, essa ação do dia a dia, o fato da gente estar falando aqui, você dizendo muito bem sobre essa valorização da educação, é nesse sentido, de entender que a educação ela vem contribuir com a formação dos sujeitos. Então, quanto antes a gente tem esse direito garantido para as crianças, que antes não tinha uma obrigatoriedade de matrícula, inclusive na faixa de 4 e 5 anos, e desde 2016 isso passou a ser obrigatório, entender que desde muito cedo, quando a gente permite o acesso à educação à criança, a gente tem um desenvolvimento mais significativo. E quanto mais educação a gente tem, mais a gente vai ter uma comunidade, sociedade preparada, como você disse ali no começo, de reivindicar seus direitos, de ser participativo, de ser atuante na sociedade. Então, o nosso apelo fica nesse sentido, de entender e de valorizar. Né? Há um bom tempo, a gente não tinha obrigatoriedade de matrícula, hoje a gente tem desse acompanhamento, e a importância que se tem, então, desse responsável entender que nós, né, da educação, queremos e faremos tudo o que é possível para que esse estudante esteja no interior da escola. Né? E a Gabriele, a Gisele comentou alguma coisa ali, eu vou deixar agora, vou estender a pergunta para a Gabriele, em cima do que ela disse, porque ela disse o seguinte, além da Constituição, precisa ter uma lei para tipificar como crime de abandono intelectual, que é o artigo 246, né? Porque o artigo 246, eu até peguei o texto, tá? Deixei aqui para me falar para o meu ouvinte. Deixar sem justa causa de promover a instrução primária de filho em idade escolar. Tem pena de detenção de 15 dias a 1 mês ou multa. Então, o pai, o responsável que deixa de matricular, o pai, o responsável que deixa de acompanhar, né, ver como é que está o desenvolvimento, isso pode ser caracterizado como abandono intelectual. E, nesse caso, tem uma lei que diz que pode ser preso ou pode pagar multa. A pergunta que eu quero fazer para a Gabriela é o seguinte, essa lei tem sido aplicada aos responsáveis, Gabriela? Bom, Moacir, o contexto pandêmico hoje, né, nos traz algumas situações de vulnerabilidade social, né, e algumas situações também que faz com que a gente reflita, né, sobre essa situação da evasão escolar. Porque a evasão escolar significa isso que você me questionou, né, quando o aluno ele não efetiva a sua matrícula, ele está fora do ambiente escolar sem uma matrícula efetiva. Já o estudante em abandono escolar é o estudante que realizou a sua matrícula, mas ele não está tendo uma frequência regular, né? Ou seja, já está com características de ser um estudante evadido. As escolas estaduais, elas utilizam, né, o sistema de educação da rede de proteção, no qual se constitui um fluxo de encaminhamento, ou seja, nós precisamos seguir alguns passos para que a situação desse estudante chegue à situação, por exemplo, de se encaminhar ao Ministério Público. Mas antes de se chegar a esta situação, nós precisamos, quanto escola, né, e quanto políticas da rede de proteção, porque também compõe a articulação desse sistema, ter um olhar para a situação da infrequência desse estudante, no caso do abandono escolar. Já no caso da evasão escolar, precisamos ter este olhar de qual a situação real deste estudante, né? Por que ele não se matriculou, o que está acontecendo com ele no seu contexto familiar. Mas, respondendo a sua pergunta, em algumas situações, hoje, né, até o próprio Ministério Público busca anterior, né, a esse diálogo com a família, a articulação com a rede de proteção. Para que nós consigamos juntos visualizar o que pode ser realizado juntamente de acompanhamento com essa família. Mas em algumas situações, né, há negligência, né, nós não conseguimos visualizar nenhum contexto de vulnerabilidade ou problemas relacionados à saúde, e daí então a gente, né, o Ministério Público
pode ser o interlocutor, sim, de medidas como a multa, né, ou um diálogo até mesmo com essa família. Tá, e isso tem acontecido em alguma cidade, algum pai, algum responsável Sim, já passou por isso? sim, sim, temos exemplos de situações que, né, que ocorrem sim a negligência, tá? E tem a interlocução do Ministério Público, mas, né, deixando claro que anterior a essas ações, né, do Ministério Público, há toda uma interlocução da rede de proteção. Tá bom. Ô, Gabriele, você, ainda vou deixar com você essa pergunta. Sim. Você já entrou um pouquinho, mas eu quero que você diga melhor para os nossos ouvintes. O que é essa? A infrequência, a desistência, a evasão, o abandono, tem algumas diferenças aí? Tem diferença, isso. Um aluno infrequente, um aluno que ele não tem, ele está matriculado, né, na escola, só que ele não tem a sua frequência regular, né? Hoje nós temos diversos modos de atendimento, neste momento, né, de aulas remotas, e ele não mantém a sua frequência diária regular. O aluno que está em abandono escolar é aquele aluno que se matriculou no início do ano letivo, tem este perfil de infrequência e no término do ano letivo ele já abandonou o processo educacional. Já o aluno evadido em evasão escolar é o aluno que tem essa característica de abandonar o processo educacional e no próximo ano letivo não efetua a sua matrícula. Notícia em Foco. Com relação ainda à infrequência, então o aluno matriculou e aí ele deixou de participar. Aí sim, eu já fui conselheiro tutelar também, tá? Então, por vários, no Mato Grosso do Sul, aqui em Terra Rica, tá? Então acompanhei muito escola e também trabalho dentro de escola, então a gente mais ou menos conhece. Então, quando o aluno matriculou, não está participando, aí tem um período, tantas faltas, vou deixar para vocês responder isso, tantas faltas, já vamos para o Conselho Tutelar, não resolveu, agora vamos para o Ministério Público, aí entra a questão do CERP e tal, você já pode dizer sobre isso? Como eu tinha dito anteriormente, né, nós temos um sistema próprio dentro da rede estadual de ensino, chamado Sistema Educacional da Rede de Proteção, onde esse sistema visa realmente, o objetivo dele é ter a agilidade, né, de comunicação entre as políticas da rede de proteção e também auxiliar, né, no processo da equipe pedagógica na inserção destes alunos, porque os sistemas, eles se conversam, né? O que o professor registra, a frequência do estudante, com esse sistema que faz os encaminhamentos quanto a essa infrequência. Funciona da seguinte maneira. O aluno, quando ele começa a ter uma infrequência, o professor, né, juntamente com a equipe pedagógica, a partir de 5 faltas consecutivas do estudante e 7 faltas alternadas, começa, então, uma realização de buscas ativas por este estudante e a inserção deste estudante neste sistema, né? Onde vai se colocar qual o motivo, o motivo da infrequência desse estudante visto pela equipe pedagógica, e a partir daí, então, se iniciam as buscativas, né? As buscativas como telefonemas, mensagens de WhatsApp, reuniões com os responsáveis, visitas domiciliares, para que a escola consiga, então, esgotar todas as possibilidades do retorno do estudante para o ambiente escolar, né? Neste momento, não presencial, mas através dos modos de atendimento. A partir desse encaminhamento, não havendo retorno desse estudante, visualizando o motivo pelo qual o estudante está tendo esta infrequência, nós temos a possibilidade, dentro do sistema, de fazer os encaminhamentos para o Conselho Tutelar, né, que tem dentro das suas atribuições legais e previstas dentro do Estatuto da Criança e do Adolescente, aplicar medidas para o retorno do estudante, né,
também para identificar e atuar nas motivações que podem estar desencadeando essa infrequência, e também temos a possibilidade de fazer os encaminhamentos para as políticas da rede de proteção, que são elas, saúde, assistência social, né, que podem estar auxiliando, né, para visualizar, para identificar os motivos da infrequência deste estudante. A partir do momento que foi feito esses encaminhamentos e mesmo assim não houve o retorno do estudante, nós precisamos então fazer uma interlocução entre essas políticas, entre o Conselho Tutelar, para conseguir em mais uma oportunidade tentar visualizar a infrequência, o motivo da infrequência desse estudante. E posterior a isso, caso não tenhamos, né, sucesso, né, através dessa comunicação entre as políticas, visualizando esse motivo juntamente com o Conselho Tutelar, com o responsável, com o estudante, verificando então a posterior encaminhamento ao Ministério Público. Notícia em Foco. E nós estamos aqui conversando com técnicas do Núcleo de Educação, a Gisele e a Gabriele, falando aqui sobre a evasão escolar, abandono, a infrequência, muito importante, você que é pai, você que é mãe, você que é aluno. Deixa eu ver aqui com a Gisele. Gisele, nós sabemos que a escola ela tem um papel social aí muito essencial, né, quando se trata de potencializar realmente os vínculos sociais, desenvolver habilidade física, tornar o aluno aí um agente social realmente pronto para atuar dentro da sua comunidade. Mas a gente sabe também que existem algumas dificuldades aí, também as coisas diárias que acontecem, o momento que nós estamos vendo de pandemia. Então, eu quero te perguntar o seguinte: quais são as maiores dificuldades que levam à evasão escolar, que levam ao abandono? As maiores dificuldades que vocês já têm aí observado? Perfeito, Moacir. Então, quando você pontua essas questões, e a Gabriela até antecipou, né, ali um assunto bastante importante, porque, assim, a gente identifica que o aluno está infrequente e a gente precisa, além de identificar que ele está faltando, os motivos pelos quais. Então, a gente sempre fala que a gente tem motivos intraescolares e extraescolares, e a gente precisa considerar esses dois aspectos, né? Hoje, pensando na pandemia, né, as questões intraescolares, a gente sabe da dificuldade de acesso, tem uma série de atendimentos possíveis acontecendo, que a gente chama agora de ensino remoto. Então, desde o ano de 2020, todas as escolas estão se reinventando nesse processo de todas as redes, sejam municipais ou estaduais, e as privadas, para tentar atender esses estudantes intraescolares. A gente sabe que aqui, nesse momento, não está conseguindo ter acesso, ele vai tendo maior dificuldade com relação ao processo de aprendizagem. Então, quando esse estudante vê que ele não consegue acompanhar o conteúdo da série ano, esse é um dos motivos pelos quais a gente, muitas vezes, perde alguns estudantes. Eles começam e passam a desistir. Então, esse é um dos exemplos que eu posso dar na questão intraescolar. A dificuldade do acompanhamento, aquele estudante que já tem dificuldade de aprendizagem, que está, por exemplo, numa sala de recursos. Então, não acompanhar o currículo, não acompanhar o conteúdo, é um dos motivos pelos quais esse estudante passa a ter desinteresse e não conseguir acompanhar. Se eu for pensar num aspecto extraescolar, daí a gente tem inúmeros. Por exemplo, como a Gabriela colocou ali, ou a gente já mencionou aqui, do abandono intelectual, ou de repente, numa família que eu tenho um problema ali de organização, de falta de acesso, ou condições mínimas de alimentação, ou até problemas de saúde. Outra questão que afeta muito, a drogadição. A gente sabe que um estudante, né, que passa a vivenciar essa questão da drogadição, ele acaba se evadindo, se afastando da escola. Então, para todo e qualquer aspecto, a gente sempre precisa identificar o que leva, o motivo pelo qual esse estudante está infrequente. E como eu disse, né, pode ser tanto algo ali voltado exclusivamente para a escola, por isso que a gente fala dessa questão de não levar propriamente todos os casos para judicialização, porque às vezes uma judicialização ou uma multa não vem resolver. Muitas vezes o que a gente precisa fazer é identificar o motivo dessa infrequência e tentar tratar essa situação que está afastando o estudante. Então, é dificuldade de aprendizagem? Então, a estratégia ela tem que ser da escola.
é uma questão de drogadição, a gente precisa dos outros equipamentos. Então, trabalhar em rede, essa questão da vazão e do abandono, ela exige um trabalho de rede, um trabalho de parceria nos diversos equipamentos que pertencem ali ao município e que possam, de fato, atender essas necessidades dos estudantes. Nós estamos falando aqui sobre o abandono, sobre infrequência, sobre evasão escolar, assuntos muito interessantes. Nós estamos observando aqui que pai responsável pode ser penalizado. O aluno, só do aluno deixar de participar da escola, ele já vai sofrer as consequências automaticamente. Por quê? O mercado de trabalho, a vida, vai cobrar isso dele. Isso é fato. Agora, para os pais, também tem penalidade. Nós vimos aqui, artigo 246 da lei. E no bloco anterior, eu conversei aqui com a Gisele, ela dizendo para nós algumas coisas sobre o que leva à infrequência, né? E aí a gente observa que tem vários fatores, né? Vários. A gravidez precoce, às vezes pode impedir, né? Um casamento mal casado, né? Casou, o marido ou a esposa já começa a botar o dedinho, já deixa de ir para a escola. Falta de conexões também nesse tempo de pandemia, de repente não tem internet, não tem um celular de qualidade, não tem um computador em casa, os pais vão trabalhar fora, deixam os filhos sozinhos, os filhos resolvem não estudar, por isso os pais têm que acompanhar na escola. Pergunta para o filho, você fez a atividade, você participou? Participei. Vai lá na escola saber se participou mesmo. Muitas vezes você vai se surpreender, papai. Eu digo isso porque acompanhei muito disso no conselho tutelar. O pai saía para trabalhar, o filho saía para a escola, desviava e ia jogar bola com os colegas. Acompanhei um monte disso, tá? Então, diante de tudo que pode levar, eu quero fazer a pergunta aqui para a Gabriele, o que pode ser feito, Gabriele, ou o que já está sendo feito para resgatar esses alunos de fato? Diga para nós. Hoje, quanto escola, né, nós acreditamos que os atendimentos, a partir do momento que eles estão suspensos por causa da pandemia, nós tivemos um avanço, no olhar para a infrequência dos nossos estudantes, visto que nossas equipes pedagógicas, elas fazem um trabalho incansável de busca ativa por esses estudantes, diários, onde nós temos sistemas que contribuem e auxiliam, né, na visualização da infrequência desses estudantes. E essa busca, ela permeia, quando a gente fala a busca por esse estudante, é uma busca incansável mesmo, de ligações, de mensagem WhatsApp, de visita, né, no dia da entrega dos kits de merenda. Então, a escola hoje busca olhar, né, para esse estudante, né, através dessas buscativas, e através dela buscar o modo de atendimento no qual o estudante consegue, então, retornar para a escola no seu processo educacional. Eu acho que a Gida poderia falar melhor sobre os modos de atendimento que nós estamos, né, possibilitando hoje, mas através da buscativa, né, a gente consegue visualizar qual é a falta, né, do conhecimento ali, dos modos de atendimento do estudante, se ele não tem equipamento, como ele pode ser atendido, como que pode ser possibilitado, então, o regresso desse estudante. Se a Gi puder contribuir com os modos de atendimento. Sim, quando a Gabriela comenta ali, né, o que a escola tem feito para buscar? Então, assim, uma das coisas que a escola, né, tem muito cuidado nesse sentido é primeiro entender quais são as formas de acesso desse estudante, né, Moacir? Porque, infelizmente, nem todos têm o equipamento ou têm internet para acompanhar a aula online. Então, quando a gente fala na rede estadual, que ofertas nós temos hoje para chegar a aula até o nosso estudante? A gente tem as aulas acontecendo pelo Google Meet, que inclusive é a ferramenta que nós usamos nesse momento para fazer a entrevista aqui, em que o professor fala de forma direta com o estudante. Isso é muito importante, faz total diferença. Então, o professor consegue falar diretamente com o estudante. Então, esse é um dos formatos que a gente tem buscado. Quando esse estudante ele não tem essa possibilidade por falta de acesso, ou ele não tem o equipamento para participar da aula, seja um celular ou seja um computador, no horário que essa aula acontece, né? Muitos estudantes participam depois com o equipamento dos pais
no momento que eles chegam em casa, como, por exemplo, o celular, para acompanhar as atividades e assistir as videoaulas. E para esses que não têm acesso nenhum, a gente ainda tem uma terceira opção, que é a oferta das atividades impressas. Então, porque a gente sabe que a dinâmica, e até tem um artigo bem interessante de uma professora chamada Marta Aretti, que ela fala dessa questão da estratificação. A pandemia mostrou mais ainda essas mazelas, essas condições desfavoráveis que, infelizmente, nem todo mundo tem de acesso. Então, pensando nisso, a escola se preocupa com isso também. Então, toma todo um cuidado de encaminhar essa atividade impressa. Muitos professores colocam ali o retorno, o que acertou, se coloca à disposição. A gente tem uma série de professores que às vezes mandam áudios por WhatsApp ou entram em contato para perguntar dúvidas, ou seja, o que a gente precisa deixar bem evidente é que existem dificuldades nesse processo, porque, é claro, a nossa oferta, ela, acima de tudo, é presencial. O nosso trabalho da escola é presencial, mas nesse momento, como não é possível, a gente foi buscando estratégias para fazer. Então, deixar aqui muito amplamente para a comunidade como um todo, que todo professor e toda equipe está muito disposta a ajudar o estudante, né? Mas a gente precisa, aquilo que você já comentou, né, Moacir? A escola está aberta, então se eu tenho dificuldade, de certa forma, de acessar, vá até a escola, converse, argumente. O que a gente quer é que o estudante esteja em um dos formatos, participando desse momento da escola, enquanto a gente não pode voltar de forma presencial. E mesmo voltando, a gente sabe que a gente vai ter um esquema ali de ser híbrido, ou seja, não dá para colocar mais todos os estudantes dentro da sala de aula assim que a gente tiver um retorno. Então, a gente precisa se acostumar nessa rotina. Então, a gente faz um apelo aqui para as famílias na criação dessa rotina, para que o estudante diariamente ou acesse o aplicativo, ou faça suas atividades impressas, ou assista às aulas por Meet. Então, a nossa busca constante é isso, para tentar dar o melhor atendimento possível para todos os estudantes, independente do formato que ele está acessando. Então, não tenham dúvidas de que todas as escolas estão muito dispostas a fazer esse atendimento. Eu sempre digo que todo professor, o sonho do professor é ter estudantes que queiram aprender. Enquanto tiver estudante, com certeza vai ter professor disposto a ensinar também. Maravilha, tá aí. Então, o Estado está ofertando tudo o que é possível, né? Você citou aí do Google Meet, para quem está nos ouvindo e ainda não conhece, é uma ferramenta interessantíssima que os professores usam. Nós estamos aqui conversando, na verdade, as entrevistadas estão em Paranavaí, mas nós estamos cara a cara aqui no rádio. Nós estamos aqui olhando olho no olho. Piscou lá, já percebi aqui, ó lá, rapidinho. Só que esse trabalho que os professores fazem no dia a dia com os alunos, os professores também estão olho a olho com o aluno. É só o aluno abrir a câmera e fica, né, ali olhando o professor olhando o aluno. Eu conheço professor aqui em Terra Rica, por exemplo, a professora de Química, que é a Esther, ela montou um quadro na frente da câmera. Então, ela escreve no quadro e o aluno acompanha no caderninho dele, no livro dele em casa. É maravilhoso. De vez em quando a internet dá uma quebradinha para o aluno ou para o professor, e isso faz parte da rede, né? Tem que dar uma melhorada. Aliás, quero tirar de novo o meu chapéu para todos os professores, pedagogos, todos que estão envolvidos com o ensino. Eu vejo muitos jornais aí aplaudindo os que estão envolvidos com a saúde, que também quero aplaudi-los, tá? Médicos, enfermeiros, técnicos, quero também aplaudi-lo pelo trabalho que tem feito, mas, sinceramente, se vocês conhecerem o trabalho que fazem os professores, o pessoal que está envolvido com a educação, vocês também vão tirar o chapéu, porque os professores tiveram que se reinventar. Eu falava no primeiro bloco aqui com a Denise, da Citra, né, o comércio teve que se reinventar, e os professores tiveram que se reinventar. Tem muitos professores que nem sabiam o que era Meet, agora teve que aprender, teve que entrar. Aliás, um professor que me ensinou a lidar com isso aqui, tá? Senão nem aqui estaria. Então, algo interessantíssimo, nós temos que tirar o chapéu. E os pais, né? Os pais, os alunos precisam valorizar isso pelo bem do seu próprio filho, pelo bem do seu próprio aluno. Né? Aí, eu vou dizer um negócio para você, pai e mãe. O professor concursado, isso é eu que estou dizendo, tá? Sou eu que estou dizendo. O professor concursado, se o seu filho entrar no Meet, fazer as atividades, entrar no Classroom, fazer atividade, for na escola, pegar lá impresso, fazer atividade, se fizer, ótimo. Se não fizer, o salário do professor vai cair no final do mês do mesmo jeito. Vai cair do mesmo jeito. Então, o único prejudicado é o aluno. Então, os professores estão se desdobrando, estão se reinventando, estão gastando dinheiro. Eu sou esposo de uma professora também, né?
Teve que comprar câmera, teve que comprar computador melhor, porque não prestava a primeira máquina dela, teve que se reinventar e tal. Então, os professores estão... E o Estado não mandou dinheiro, não, hein? Agora que diz que saiu uma lei aí, falei no programa semanal já, né? Saiu uma lei aí que diz que vai ajudar os professores e alunos que estão em situação de vulnerabilidade. Mas isso ainda não chegou. Então, vamos valorizar isso para o bem do seu próprio filho. Vamos valorizar isso. Vamos valorizar isso para o bem deles. Eu estou aqui falando do meu jeitão, mas é para o seu bem. Não é para o meu, não. Porque eu já estou quase nos meus 60, já estou indo embora. Agora, quem fica precisa do conhecimento. Notícia em Foco. Deixa eu perguntar mais um pouquinho aqui para a Gabriele, porque o Sistema Educacional da Rede de Proteção, que é conhecido como SERP, né, ele faz esse trabalho que você já citou, né, que vocês já citaram, na verdade. O estudante faltou na escola consecutivamente, faltou, aí já vai para o conselho e tal. A pergunta que eu quero fazer é a seguinte, porque eu já fui conselheiro tutelar e eu, mais ou menos, eu não quero dar minha opinião não, mas eu já sei mais ou menos o que acontece em alguns casos, tá? Mas eu quero que o meu ouvinte saiba. Quero que o meu ouvinte saiba. Então, esse sistema, chama o conselho, encaminha o aluno, faz reunião com a rede, encaminha para o Ministério Público e tal, isso tem surtido efeito, talvez seja até repetitivo nisso, mas tem surtido efeito, 100% não, mas tem alcançado uma percentual legal, bacana, ou está dando 100%? Gabriele, por favor. Como nós já comentamos anteriormente, né, depois de esgotadas todas as articulações, né, interlocuções entre o Conselho Tutelar, que vai aplicar as medidas, né, aos responsáveis de responsabilização e visualizar, então, os motivos que desencadeiam essa infrequência do estudante, a situação vai ser encaminhada para o Ministério Público, né, onde o promotor de justiça, né, provavelmente vai instaurar um procedimento para acompanhamento desse caso, vai convocar, na maioria das vezes, os responsáveis do estudante para uma reunião, né, vai verificar qual a situação real de motivo da infrequência desse estudante, e daí, né, a partir da visualização da situação através da promotoria, em algumas situações, sim, quando verificado que há desinteresse de acompanhamento da vida escolar pelos responsáveis ou negligência, a aplicação de multas, né? Então, a gente consegue visualizar, sim, essas situações, né? E que a Promotoria de Justiça está nos apoiando neste momento, né, de educação como todos os outros, mas frisando bem que tanto para a educação, quanto para o judiciário, quanto para o órgão do Conselho Tutelar e as outras políticas da rede de proteção, o nosso principal objetivo é realmente visualizar o motivo pelo qual esse estudante está infrequente, né? A partir daí, sim, as ações, as estratégias de encaminhamento para tentarmos juntos, né, obter o retorno desse estudante. Mas nós temos situações, sim, em que os promotores de justiça, né, estão instaurando o procedimento para acompanhamento dos casos. Um aluno que se afastou do sistema de ensino, tá? É um problema que vai muito além dos limites físicos da escola, nós sabemos disso. A escola está oferecendo tudo que é possível, vocês acabaram de dizer. E se voltar, né, vamos dizer assim, antes da pandemia, a escola já oferecia tudo. Entrou a pandemia, a escola teve que se reinventar e oferece tudo. Inclusive a merenda escolar, né? Inclusive a merenda escolar para aquelas famílias que têm dificuldade, o governo do Paraná e os governos dos estados resolveram. Aquelas famílias que têm mais dificuldade vão receber um kit alimento. Então, inclusive o alimento está sendo, né, minimamente está sendo enviado. Então, eu quero perguntar o seguinte. Eu quero perguntar para vocês o seguinte. Os pais têm compreendido isso? Os pais têm compreendido esse desdobramento do Estado, do núcleo de educação, das escolas, dos professores, dos pedagogos, ou vocês estão tendo uma demanda muito grande com relação a essa infrequência e a esse abandono? O que vocês me dizem?
Olha, Moacir, a gente não pode dizer que os pais não têm compreendido. Felizmente, a grande maioria dos estudantes estão ativos, estão participando, né? E aí a gente não pode, de repente, dizer que a gente não tem a contrapartida das famílias. Mas, assim, a gente já tinha casos, né, de incidências com relação à infrequência, e muitas vezes esse mesmo caso, que já apresentava infrequências naquele momento, antes da pandemia, continuam tendo dificuldades nesse processo. E a gente costuma sempre dizer entre nós, né, quando a gente conversa, que a ideia aqui não é buscar culpabilizar alguém, mas dizer assim, nós estamos dispostos a atender da melhor forma possível, abertos para isso, abertos para as famílias, para os pais, para os estudantes, porque a gente não pode esquecer também do aluno maior, que ele mesmo já define essa questão da frequência. E a gente entende também que o momento pandêmico trouxe algumas mazelas e situações que a gente não vivenciava. Uma das coisas, quando você me perguntou, e eu devia até já mencionado lá atrás, um dos motivos que tem feito o aluno ser infrequente, a gente tem alunos que passaram a trabalhar. E a gente sabe que, legalmente falando também, ali até os 14 seria como menor aprendiz, mas a gente tem outras situações de vulnerabilidade. Então, o que a gente pede nesses casos, tá? Esse empregador também, né, que está, de repente, dando uma oportunidade para esse menor, que não deixe de mostrar para esse menor que ele pode sim auxiliar em alguns processos, quando a gente coloca lá como menor aprendiz, mas que ele também tem que ter um momento de escola, de estudo. Então, a nossa fala aqui é no sentido realmente de garantir o direito à educação, né? Então, eu volto a dizer, felizmente, a gente tem muitos pais, muitos responsáveis que têm esse compromisso com a educação, mas, infelizmente, a gente tem aqueles que ainda não entendeu esse processo. E a gente continua nessa labuta, nessa busca incansável de mostrar que nós, enquanto educação como um todo, como você disse, né, parabenizar os professores que estão se esforçando nesse processo, as equipes pedagógicas que constantemente estão na busca ativa, as direções, os agentes educacionais, né, Moacir, que nesse momento também contribuem muito nesse processo de busca, tem feito o possível. Então, o que a gente espera também isso, que todos aqueles que, por um motivo ou outro, estão fora desse processo, que vão até a escola, pontuem o que está acontecendo, porque eu tenho a clareza e a certeza que as equipes escolares querem acolher e querem atender. E essas questões, quando a gente fala da questão da saúde, existe amparo legal para estudantes que estão com atestados, que isso viabiliza uma entrega, que flexibiliza algumas situações, porque a gente tem casos também, né, infelizmente, cada vez mais novos, de estudantes na nossa rede com câncer ou outras doenças, que a gente também tenta acolher e tenta fazer isso da melhor forma possível. Então, parabenizar todo aquele responsável, pai ou estudante maior de idade que compreende a importância da educação e parabenizar todos aqueles que estão envolvidos nesse processo, seja os professores desde a educação infantil até os do ensino superior, que estão tentando ao máximo desenvolver uma educação de qualidade, mesmo em momentos de pandemia. Só para complementar, complementar a fala da Gi, né? Solicitar mesmo o acompanhamento dos pais neste momento, né? Para que a gente consiga, quanto responsáveis, ter um olhar para a educação como uma violação de direitos. A partir do momento que os nossos filhos não estão sendo atendidos, né, frequentando a escola nos modos que estão sendo neste momento, está sendo violado o direito deles de estudar, né? E o abandono escolar é uma violência, né? É uma violação de direitos. Então, é dever da família, é dever da comunidade, é dever da sociedade em geral garantir esse direito. Já aproveitando, né, como o Moacir citou, ele foi conselheiro tutelar, agradecer imensamente, né, o trabalho realizado pelo Conselho Tutelar do município de Terra Rica e os demais municípios também que estão nos auxiliando numa parceria, juntamente com as políticas da rede de proteção. Hoje posso lhe dizer, Moacir, né, que a comunicação, nós incentivamos muito a comunicação da escola, com as políticas, com a assistência, com a saúde, e nós visualizamos que nós estamos avançando sim, quanto a essa comunicação, e através dessa interlocução, trazendo benefícios para as nossas crianças e adolescentes, não só, né,
referente à educação, mas também quanto ao seu contexto social, cultural e familiar. Tá bom? Notícia em Foco. Papo, reta final, eu quero já agradecer, né, a Gabriele Gomes, ela que é do Núcleo Educacional de Paranavaí, a Gisele Adriano também, que é técnica do Núcleo, batendo esse papo aqui com os nossos ouvintes a respeito de um tema de grandíssima importância, né, para todos os nossos alunos, pais, responsáveis por aluno, professores, né, o Conselho Tutelar, toda a rede envolvida no SERP. Então, um grande abraço para vocês. E como já estamos na reta final, eu já quero agradecer vocês, né, por ter se disponibilizado a estar conosco, dia de descanso de vocês, né, estar conosco aqui para estar trabalhando e levando esse tema tão importante. E já quero pedir, então, para que vocês deixem aí suas considerações finais. Vamos começar aqui pela Gisele, pode ser, Gisele? Pode sim. Bom, eu agradeço, Moacir, o convite, né, a diretora auxiliar Graziele, que gentilmente, né, comentou do Dia D, que é uma ação de todas as nossas escolas nesse momento para fazer esse chamamento para os pais. Então, nosso muito obrigado pelo convite. Um grande abraço, né, às diretoras Diva, Beth, Patrícia, Juarez e todos os profissionais da educação. Então, a gente se coloca à disposição enquanto núcleo, na medida do possível, para poder atendê-los, tá bom? Nosso muito obrigada mesmo. E como a Gabriela disse, a todos os equipamentos da rede de proteção que têm auxiliado muito a educação nesse momento, tá? Em nome do professor Emerson, chefe do núcleo, professora Oriana, assistente do núcleo, a gente se coloca à disposição. Gabriele, por favor. Agradecer, né, Moacir, o convite, agradecer a equipe diretiva do Colégio James, né, Monteiro Lobato, Santo Inácio, né, a equipe pedagógica das escolas, agradecer imensamente ao Conselho Tutelar, políticas da rede de proteção e aos pais e aos estudantes, né, que não deixem de acreditar no processo educacional, né. Realmente, hoje a gente visualiza uma situação muito complexa no nosso país, mas nós não podemos deixar de acreditar que através da educação nós vamos conseguir, né, avançar, mudar muitas situações que hoje nós vivenciamos, né? E estamos à disposição, sempre que possível, né? Muitas vezes visualizamos, principalmente quando trabalhamos com a situação do abandono escolar, muitas situações que nos entristecem, mas que juntos, né, com certeza somos mais fortes e vamos conseguir avançar nessas situações. Muito obrigada. Mais uma vez, Gabriele, mais uma vez, Gisele, muito obrigado e até uma próxima. Notícia em Foco.